Olá, pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar como o ouvido o zumbido é um sinal de conectividade do ouvido com várias outras partes do corpo? Gente, até um carrapatinho desse tamanho, infectado por uma bactéria, quando pica a nossa pele, é capaz de acometer o nosso ouvido, provocando zumbido e perda de audição. Então, para quem trabalha com zumbido, ele é sempre uma caixinha de surpresas. É impressionante. E essa live é mais uma para mostrar para você que não dá para pensar só no ouvido quando a gente quer atender um paciente com zumbido. Então, fica aqui que a live vai ser top. Afinal de contas, ela faz parte do nosso projeto Médicos que se importam. Quem me conhece de outros carnavais sabe que medicina é sagrada na minha vida, um sonho desde criança, mas olha, exercer uma boa medicina é remar contra a maré todo santo dia. Por isso, como forma de realçar o nosso trabalho, o projeto Médicos que se importam só convida aqui profissionais que são versáteis, que vestem a camisa de uma missão, gostam do diferente e saem atrás de divulgar o diferente para que ele não fique tão marginalizado assim. Zumbido é absolutamente marginalizado. Além disso, a gente se preocupa em convidar pessoas que têm um jeito integrativo de olhar as pessoas, o olho no olho, os ouvidos atentos, empatia, compaixão, tudo isso faz diferença quando a gente quer olhar o que está por trás. Então, dentro dessa vibração, o tema de hoje, dessa primeira live do Médicos que se importam, ano 2024, é ouvido, um dos alvos da doença de Lyme. O que é isso? A gente vai explicar conversando com o querido Dr. Carlos Levinsky, que é médico formado pela PUC aqui de São Paulo, que fez residência no Hospital das Clínicas, no mesmo lugar que eu fiz, e que há mais de 5 anos vem se dedicando à pesquisa, à assistência a pessoas com doença de Lyme. E olha só, ele é o único membro sul-americano, representando a América do Sul, que participa da Sociedade Internacional para a Doença de Lyme. Não é pouca coisa, não. Então, com prazer aqui, deixa eu chamar poder fazer um bate-papo bem gostoso para que vocês fiquem com essa ideia de mais uma coisa envolvida com zumbido. Carlos, querido, boa noite. Seja Olá, bem-vindo. boa noite, tudo bem? Primeiro de Tudo tudo, bem, muito e obrigado pelo você? convite. E segundo, um assuntinho difícil que você escolheu, né? Essa questão do zumbido não é um assunto simples, né? Olha, esse domingo eu estava fazendo uma outra live e alguém me comentou, né, me perguntou da onde que eu tirei essa ideia de trabalhar com zumbido. Eu falo, olha, eu sempre gostei de mistérios. Acho que desde criança eu adorava ler Agatha Christie, queria descobrir como é que terminava antes de chegar no fim do livro. Acho que é né, um perfil. Mas enfim, eu que te agradeço aqui por ter aceitado. Não dá, se a gente pensa em doença de Lyme, não dá para chamar mais ninguém. Tem que ser você, né? Que também vestiu a camisa dessa coisa difícil. E hoje a gente vai juntar as nossas coisas difíceis e ver o que elas têm em comum. Então, realmente, gratidão por ter aceitado doar uns minutos aí da sua folga, né? Então, Carlos, eu queria colocar aqui para os meus seguidores que já me conhecem, para os seus seguidores, duas premissas aqui para essa live, para a gente sintonizar. Primeira coisa é que o zumbido é um som interno, muito individual, como se fosse uma impressão digital, e ele tem muitas causas. Se a gente pensar só na parte física, eu tenho que dar uma belíssima geral nos dois ouvidos
e na vizinhança dos ouvidos também. Tem que pensar na cabeça, tem que pensar na TM, no pescoço, no intestino, nos hormônios. Tem muita coisa, como se zumbido fosse uma dor de cabeça. Não dá para ficar dando analgésico para todo mundo. Tem que ver da onde vem, tá? Mas que a principal causa de zumbido de todas essas costuma ser uma perda de audição. Então, não que o zumbido cause perda, mas sim que a perda auditiva traga o zumbido, tá? Então, dentro das possibilidades de perda auditiva, a doença de Lyme, a gente vai ver, é uma das que pode acometer o ouvido, trazendo uma perda e, por tabela, trazendo um zumbido. Então, para quem está aqui de primeira vez, hoje, fazendo essa abertura, a gente vai focar nos casos que tem a ver com a doença de Lyme, tá? Então, vamos lá, querido, me conta aí, quem que é esse carrapato, quem que é essa bactéria e como é que acontece essa transmissão da doença a partir do momento que a gente é picado? Então, né, é uma doença que a gente considera, a doença de Lyme, ela é considerada uma zoonose. O que isso quer dizer? Que ela necessita de um vetor para ser transmitida para o ser humano. É uma infecção causada por uma bactéria e é transmitida para o ser humano por um vetor. E no caso, o vetor é o carrapato. Então, o carrapato contaminado com a bactéria, ele transmite essa bactéria para o ser humano. Daí, quando o ser humano entra em contato com essa bactéria, que o nome dela chama Borrelia burgdorferi, neste momento o ser humano começa a ter os primeiros sintomas da doença de Lyme. E hoje a gente divide a doença em 3 fases, né? Então, que está ligada ao tempo após a picada. Então, acho que a gente vai falar um pouco melhor sobre essa questão das fases, mas a princípio é isso, é uma zoonose, uma doença transmitida através da picada de um carrapato contaminado com essa bactéria Borrelia. Perfeito. Você sabe que este ano eu estou comemorando aí 30 anos de dedicação no zumbi. Então, vou falar isso o ano inteiro. Mas um pouquinho antes de eu começar a mergulhar no zumbido, em 94, nos meus 3 anos de residência, 91, 92, 93, a gente tinha um ambulatório lá na otorrinolaringologia, no Hospital das Clínicas, que era às segundas-feiras só de pacientes vítimas de doença de Lyme, que tinham sido acometidos ou de paralisia facial, né, dentro da nossa especialidade, ou de surdez súbita, que podiam ou não ter zumbido. Naquela época eu nem estava ligada no zumbido ainda, mas basicamente eram as complicações que o ambulatório de doença de paralisia facial e surdez súbita viam como complicações da doença de Lyme. Então, só para você ver que a coisa lá no otorrino realmente já dava atenção há bastante tempo. Mas me conta uma coisa, então a partir do momento que o paciente é picado pelo carrapato infectado com a borrelia, o que a gente imaginaria de sintomas nessas 3 fases? Então, assim, a primeira fase pós-picada, a gente chama, né, que ela vai durar de dias a semanas após a picada, e a gente vai chamar essa fase de doença aguda. Então, na doença aguda, o paciente, ele costuma ter sintomas que são extremamente inespecíficos, né? Porque podem lembrar um quadro gripal. Então, o paciente pode ter dor no corpo, dor de cabeça, dores articulares, às vezes até uma dor no pescoço que lembra um tão forte, mas neste momento pode acontecer o sinal que a gente chama de sinal patognomônico, quer dizer que quando ele aparece é a doença de Lyme, que é o eritema migratório. O eritema migratório é uma lesão na pele, normalmente no lugar, ele começa no lugar onde aconteceu a picada, e o eritema migratório, ele tem uma característica que ele lembra um alvo. Nos Estados Unidos, eles chamam a lesão de bullseye heart, né, que é heart em olho de búfalo, que é o jeito que eles chamam alvo, né? E aqui no Brasil, a gente chama dessa lesão normalmente
ou seja, eles podem acontecer em várias doenças, né, até numa gripe simples, mas se o paciente tiver o eritema migratório, aí neste caso a gente está falando de doença de Lyme. Esses sintomas, e mesmo o eritema migratório, eles vão passar após um tempo, o paciente sendo tratado ou não. Então, normalmente, esses sintomas vão passar sozinho, o eritema migratório vai sumir e o paciente ele vai rumar para uma outra fase da doença, onde a borrélia ela já não está mais só na pele. A borrélia começa a penetrar nos sistemas e, neste momento, a gente chama a doença de doença disseminada inicial. Nesta fase, que é a fase disseminada inicial, o que a gente costuma ver? Acometimento de 4 sistemas principais. Então, o paciente ele pode ter outras lesões de pele, né, eritemas migratórios disseminados, ou seja, aquela lesão em formato de alvo, várias delas, pelo corpo inteiro. O paciente pode ter algum tipo de comprometimento oftalmológico, ou seja, alguma lesão nos olhos. O paciente pode ter comprometimento cardíaco, então qualquer um dos folhetos do coração podem ser acometidos, ou o nervo que é responsável pelos batimentos cardíacos. E o que é mais importante para a gente falar, levando em conta a sua área de especialidade, neste momento a gente pode ter acometimento do cérebro e das meninges, né? Na verdade, do encéfalo e das meninges. E o sistema nervoso como um todo, ele também pode ser acometido. Então, nesse momento, a gente pode ter acometimento dos pares cranianos, né? Os pares cranianos são os nervos que originam direto do cérebro. Então, tem 2 pares cranianos que são de muito interesse na prática clínica do otorrino. O primeiro é o nervo facial, né, o 7º par, que vai causar paralisia facial, e o vestíbulo coclear, que quando ele atinge um desses, ou o ramo vestibular, ou o coclear, ou mesmo os 2, o paciente, no caso do coclear, pode ter uma perda súbita de audição. Então, são 2 pares cranianos que podem ser atingidos nessa fase de doença disseminada inicial. E quando a gente ruma para anos pós a picada, neste caso, o paciente ele pode ter uma doença que a gente chama de disseminada crônica, né? Ou de disseminada tardia, ou a doença crônica. Nesta fase, também é comum o paciente ter alguma queixa de zumbido. Então, no caso, então, a gente tem aí 2 momentos onde a doença de Lyme pode acometer o paciente e o paciente ter sintomas de interesse para o otorrino. Perfeito, muito bom. Deu uma super geral. Eu vi aqui que deve ser sua seguidora, talvez. A Dessa Rotter está escrevendo aqui: eu tenho Lyme, moro nos Estados Unidos e sofri muito no início. O fato dela ter falado que mora nos Estados Unidos me fez lembrar que, em geral, a doença de Lyme está lá no clima temperado, né? Mais ali nos Estados Unidos, Europa e Ásia, etc., né? Como é que foi essa chegada da doença de Lyme aqui no Brasil? É uma pergunta interessante, Lena. Lá nos Estados Unidos, realmente, né? É uma doença mais comum no noroeste dos Estados Unidos. E lembrando que lá é uma doença que os pacientes eles têm um maior acometimento no verão. Então, uma coisa que eu sempre falo é que lá, né, nessas zonas que são as zonas consideradas mais endêmicas, um paciente onde ele está no verão e apresenta um quadro que lembra um quadro gripal, já chama muita atenção dos médicos lá para Lyme, né? Infelizmente, aqui no Brasil a coisa não é parecida, né? Então, a gente tem aí quadros gripais, as estações não são tão bem colocadas como no hemisfério norte, então a gente tem quadros gripais aí quase no ano todo. Então, aqui não tem como chamar atenção para essa questão de ter um quadro gripal no verão. Mas, voltando para sua pergunta, o que acontece, né? O carrapato, ele tem 3 formas de vida. Então, ele tem uma forma de vida onde ele acabou de eclodir do ovo, que é uma forma de larva. Depois ele tem uma forma de ninfa. A ninfa é aquele que a gente chama de micuim, né? Que é popularmente conhecido como micuim, que é aquele carrapato bem pequenininho. E depois ele tem a forma adulta.
Quando o carrapato ele está nas formas de vida mais precoce, ou seja, na forma de ninfa e na forma de larva, ele vai parasitar animais menores. Então ele vai parasitar pequenos mamíferos, roedores, aves. E nessa questão de ele parasitar aves, a gente não pode esquecer que as aves elas têm uma coisa chamada fenômeno migratório. E o fenômeno migratório faz com que uma ave que esteja numa determinada época no hemisfério norte, que ela migre para o hemisfério sul em busca de regiões mais quentes. E com isso ela carreia o carrapato para outros lugares. Então aquele carrapato contaminado, que era muito mais comum no hemisfério norte, ele começa a se espalhar pelo globo. Então, hoje, a gente sabe que o carrapato é um ser cosmopolita, isso quer dizer, o carrapato vive em qualquer ambiente, e a borrélia, a gente também sabe que ela está em todos os ambientes, né? E todos os hemisférios. Então, foi desta forma que claramente o carrapato ele se espalhou no globo e faz com que hoje a gente tenha casos de borreliose em todos os continentes. Muito, muito show essa explicação. Gostei muito de ouvir. E escuta, olha, tem outra seguidora aqui, que é a Gisela, bioesteta, tá falando aqui. Zumbido parece uma cachoeira, mas com o tratamento do Dr. Carlos, pela doença de Lyme, melhorou muito diversos sintomas. Gisela, eu quero te perguntar, se der para você continuar escrevendo, isso é se você acha que o seu zumbido também diminuiu com o tratamento da doença como um todo, ou você melhorou diversos sintomas e o zumbido sobrou? Por que eu estou perguntando isso para a Gisela e quem mais quiser responder? A gente fez, Carlos, a gente fez uma publicação, vamos voltar. Existe no mundo do zumbido, existe um rótulo que eu detesto, que é zumbido não tem cura, tá? Por quê? Por pura lógica, não dá para a gente imaginar que doença nenhuma nessa vida não tem cura, nem nunca vai ter para nenhum caso, tá? Isso é simplesmente você fechar, generalizar, e assim, não faz o menor sentido, já que hoje até câncer, que é uma doença progressiva e fatal, tem seus casos de cura. São todos? Não são todos. Ainda se morre de câncer, porém, existem casos de cura. O zumbido não é nem progressivo nem fatal. Não vai ter cura por quê? Então, a gente saiu pesquisando pessoas que se consideravam curadas, achamos as primeiras 80, descrevemos essas e publicamos em 2020. Então, existem diversos mecanismos pelos quais as 80 pessoas chegaram à cura, remissão total e duradoura. Tinha que ter mais de 6 meses sem zumbido. Teve gente que se curou com remédio, teve gente que se curou com terapia, gente que se curou arrumando a mandíbula, tratando a cervical, investindo em terapia, enfim, teve de tudo. Tanto é que serviu para mostrar a diversidade de opções que podem levar um sujeito com zumbido à cura, mas não teve amostra suficiente para a gente analisar tratamentos mais eficientes. Agora a gente dobrou a meta, né? Conseguimos aqui, estamos com 162 pessoas que se consideram curadas, né? Então, continuamos, mesmo com a publicação, a gente continua com essa pesquisa aberta e me interessa muito conhecer pessoas que se sentem curadas. Algumas são meus pacientes, outras são de outros profissionais. A gente quer ver quem cura com o quê, para poder fazer uma amostra maior e fazer associações que nos permitam, no futuro, falar: esse paciente tem um zumbido por causa disso, então eu vou tratar assim e não assado, né? Direcionar um pouquinho mais os profissionais. Então, a Giselda lançou esse comentário aqui e a minha cabeça já voou, porque sendo ela uma pessoa que possa vir a ficar sem zumbido, ou qualquer outra pessoa que o Carlos venha tratar, se é que já não tratou, que fique sem zumbido, ou que seja tratado do zumbido por outras coisas que não tem nada a ver com a Lyme, eu quero saber, tá bom? Então, estou aqui de porta-voz.
esse objetivo, é bem legal, assim. Eu tenho pacientes que o zumbido sumiu com o tratamento do Lyme, e eu tenho, inclusive, um último paciente agora que ele tinha uma perda auditiva, e ele, com o tratamento, o zumbido piorou, e agora, que a gente terminou o tratamento já faz alguns meses, a perda auditiva melhorou e ele diz que o zumbido quase sumiu. Então, Perfeito. é, Lembra de mim, tá bom? Lembra de mim, porque pode eu falo, nessa ser. pesquisa, a gente não está exclusivamente como pesquisadora, a gente desenvolvendo um novo tratamento. A gente está como porta-voz de um conjunto de pessoas que foram tratadas por um conjunto de profissionais que é para mostrar e ver um sonho meu realizado, que é calar a boca de pessoas que têm uma compulsão por falar na primeira consulta, ó, zumbido não tem cura, tem que aprender a conviver com isso, né? Porque ninguém merece esse peso, esse fardo, esse rótulo, tá? Então, Sim, mas mudar a cabeça das pessoas, você sabe, né, Carlos? Você trabalhando com Lyme também, imagino, né? É difícil mudar a cabeça das pessoas, mesmo que seja quando você traz boas informações, né? evidente, né? Enfim, É. Ainda então, mais eu imagino que zumbido deve ser também uma coisa difícil, né? Porque tem uma questão do zumbido que é pessoal, né? Que você não tem um instrumento tão fácil de medida, né? uhum. Então, daí eu imagino que as pessoas que realmente são esses profetas do Apocalipse devem ter uma dificuldade, né? Não, com certeza. Existe, assim como existe um exame subjetivo para medir a audição, que é a audiometria, mas todo mundo faz e confia, porque um bom fono sabe checar e rechecar a resposta e ver se ela é confiável, se ela é confiável. Existe um exame que chama acufenometria, o nome do zumbido é acúfeno, né? Acufenometria, estudo do zumbido, que dá para ser feito na cola ali, logo a seguir da audiometria, que é subjetivo, mas bons fonos também conseguem ver a consistência da resposta. Então, a cufenometria pode mostrar para a gente, que pede o exame, qual é a frequência sonora do zumbido, mais grave, mais agudo, mais chiado, mais tom puro, qual é a intensidade, qual é a sensação de intensidade lá dentro da pessoa, e se ele é bonzinho ou se ele é uma pestinha para ser mascarado por sons ambientais, porque às vezes é isso que dá o sofrimento da pessoa. Não é se Exato. ele é alto, mas sim se ele é rebelde, quer dizer, nada, nenhum som no dia a dia consegue minimizar essa sensação do ruído. Tá? Às vezes, Sim. zumbidos que são altos são bonzinhos para serem mascarados. A pessoa passa o dia inteiro sem perceber, vai perceber só quando estiver no silêncio. Ou seja, É. dá para a Esses são gente o melhor aferir prognóstico, né? Eu isso, percebo isso dá nos para pacientes. perfeito, dá para a gente aferir determinadas coisas, mas não é que nem você fazer um teste sorológico, por exemplo, né? E ter uma resposta positiva, negativa ou inconclusiva. E por falar nisso, quando você está lá com o paciente fazendo a sua anamnese, o que, que acontece quando ele não sabe? Ele tem um quadro sugestivo, mas ele não sabe se ele foi picado por carrapato ou não. Ele não identificou, não fotografou uma lesão que ele possa ter tido. Como é que você se vira esmiuçando aquele comecinho quando o paciente não chega no comecinho para você? Então, né? O que acontece? Estatisticamente, se a gente for pegar dados hoje americanos, só um terço dos pacientes se lembram de ter sido picados por carrapato, né? Então, assim, a picada do carrapato, ter sido picado por carrapato, embora seja algo importante no mecanismo de anamnese, ele nem de longe é um dos mecanismos obrigatórios, né? Porque a picada, quando a gente, o que acontece? O carrapato ele pica e depois de um tempo, quando ele está saciado, ele vai se soltar, ele volta para o solo. Então, depois de um tempo de fixação, o carrapato se solta. Quando a gente pensa naquele carrapato bem engurgitado, que parece um feijão, aquilo lá é um carrapato adulto, né? E a gente raramente vê um carrapato ficar daquele tamanho.
normalmente o carrapato se solta antes, no caso do ser humano. E quando a gente está falando de um carrapato num estágio de vida mais precoce, como uma ninfa, ele fica alguns dias grudados e depois se solta. É muito comum que o paciente ele note e ache que aquilo lá é até uma pintinha. Fala, eu só acho que isso é uma pinta. E depois, quando ele vê muito, ele começa a ver que aquela pintinha está um pouco maior ou está com perninha. Então, assim, se a gente for levar em consideração essa questão da picada de carrapato, a gente vai deixar de fazer 2/3 dos diagnósticos. Então, a gente viu isso nos casos de Campinas, da febre maculosa, né? Muitos pacientes, os primeiros pacientes a ficarem muito doentes, os primeiros pacientes a morrer, eram pacientes que não tinham informação prévia de picada de carrapato. Então, a picada de carrapato, tanto para o Lyme quanto para a febre maculosa, ela não pode ser um fator determinante para você fazer o diagnóstico da doença, porque poucos pacientes se lembram que eles foram picados. Então, é mais comum a gente tentar entender o quadro clínico, tentar entender quais são os sintomas, olhar se o paciente tem lá a lesão que lembra um eritema migratório, do que só levar em consideração a picada de carrapato. Se a gente só levar isso em consideração, a gente vai fazer diagnóstico só de 1/3 dos pacientes. Perfeito, perfeito, excelente. E, em geral, se você está com o paciente, não tem história de picada de carrapato, e você, mas teve um quadro inespecífico, você está na fase de disseminação inicial, como é que você atua na questão de exames complementares, além da sua anamnese, do seu exame físico? Quando a gente está falando de um momento agudo pós-picada, daí a gente tá falando de um momento mais difícil. Se o paciente ele tem o eritema migratório, né, o sinal patognomônico, a gente não vai fazer exame de sangue, a gente vai tratar. Por que que acontece, né? O exame de sangue que a gente procura é um exame sorológico. Isso quer dizer que a gente vai procurar anticorpos no organismo que o paciente entrou em contato com a bactéria causadora da doença. E se a gente for levar isso em consideração, os anticorpos eles demoram para subir. Então, não é que você entrou em contato e a gente já detecta o anticorpo. Os anticorpos eles vão demorar de 4 a 6 semanas para eles aparecerem. Então, se a gente está falando de um paciente que tem um eritema migratório, você vai tratar e você não vai esperar exame de sangue nenhum. Se a gente está falando de um paciente que tem história de picada de carrapato e ele aparece com um quadro febril, eu também trato, entendeu? Eu também não vou pedir anticorpo porque eles demoram para aparecer. Então, assim, fui picado, estava no interior de São Paulo, fui picado por um carrapato e estou com febre. Então, eu prefiro tratar e ponto final, porque a gente vai perder tempo esperando uma sorologia nesse tipo de paciente. Quando o paciente ele está em fases mais disseminadas da doença, aí nesse paciente a gente vai pedir o exame sorológico. Só que a gente tem que ter em mente que o exame sorológico, apesar de ele ser o que a gente tem de melhor hoje em dia, ele tem um potencial de falso negativo. Então, isso quer dizer que ele pode vir um negativo apesar do paciente ter a doença. Então, nesse caso, a gente vai precisar de uma boa investigação clínica para poder fazer o diagnóstico desses pacientes. Não é um diagnóstico fácil. Eu costumo falar que quando eu comecei a falar de doença de Lyme, isso já tem, então, 5 anos mais ou menos, quem fazia o diagnóstico do próprio quadro era o próprio paciente, porque o paciente, ele lia a respeito da doença, ele olhava na internet, ele conversava com o médico, e daí ele falava, será que isso não pode ser a doença de Lyme? E daí o próprio médico pedia o exame, mas o primeiro diagnóstico era do paciente. Hoje em dia eu tenho visto que isso tem mudado um pouco. Os médicos, eles têm pensado mais na doença de Lyme, eles têm feito mais diagnóstico da doença de Lyme, pensando no quadro clínico de cada paciente. E se a gente vai por esse caminho, né, eu vejo como um paciente que ele aparece com um quadro de acometimento de par craniano, tanto paralisia facial ou uma surdez súbita,
precisa ter a sorologia para a doença de Lyme inclusa nesses testes que vão ser pedidos. Por que não? Por que não fazer esses testes? Só dessa forma que a gente vai conseguir fazer mais diagnóstico. Eu vejo que a gente tem aí, provavelmente, uma grande gama de pacientes que estão sendo diagnosticados com quadros estão sendo diagnósticos com uma doença sem causa, né? Uma paralisia facial sem causa, uma surdez súbita idiopática, ou mesmo uma neuropatia idiopática, quando na verdade a gente tem alguma coisa por trás aí que a gente não está conseguindo fazer o diagnóstico pelo simples fato que a gente não está pensando na doença. Perfeito, mas vamos pensar assim, então a gente considera, faz essa hipótese da doença, a gente pede a sorologia, e você falou que mesmo quando é Lyme, a sorologia pode vir negativa. Um motivo é pedir a sorologia antes do prazo dos anticorpos estarem detectáveis em níveis suficientes para o exame dar positivo, certo? Não. Tem pacientes, mesmo em fases disseminadas de doença, onde o paciente ele pode não ter a sorologia positiva por vários fatores. Por exemplo, o paciente já tomou antibiótico, o paciente fez um tempo de corticoide, o paciente não tem níveis de anticorpos detectáveis, o paciente, quando ele vai fazer o Western blotting, que é o exame de confirmação, ele não tem o número certo de proteínas. Então, assim, mesmo nos pacientes onde a gente não está falando de uma doença aguda, a gente está falando de uma doença disseminada, o paciente ele pode ter um falso negativo. Diferente daquela questão só dos anticorpos não terem aumentados. Então, a doença de Lyme, nesse aspecto, ela costuma ser problemática. Eu tenho um caso que chamou muito atenção, por exemplo, foi uma paciente que não foi contaminada no Brasil, ela foi contaminada na Europa. Então, ela chegou de viagem de um país da Europa e ela começou a ter acometimentos neurológicos sem explicação. Só que quando ela fez o exame de imagem, né, ela procurou o pronto-socorro, no pronto-socorro viu-se uma alteração na ressonância. E quando ela fez o exame de Lyme, ela fez o primeiro exame, que é o ELISA, o ELISA veio positivo, mas daí quando ela fez o Western blotting veio negativo. Então, se você levasse aquilo em consideração, você não trataria essa paciente. Você desconfiaria no Western blot veio negativo, você falaria, não, essa paciente não tem Lyme. Mas, por acaso, o marido dela estava junto, e eu pedi o exame do marido, e o marido veio com o Western blotting positivo, olha que coisa. E daí, com o Western blotting positivo do marido, e eles pensaram no diagnóstico da doença, se iniciou o tratamento da doença de Lyme. Então, até nisso, a doença de Lyme é difícil. Assim, eles não têm recebido o exame externo. Então, a gente está em uma situação difícil de fazer diagnóstico de doença de Lyme, por todas essas questões, e a gente faz uma sorologia usando a cepa de Borrelia, que é a cepa de Borrelia dos Estados Unidos. Então, só aí a gente já tem uma dificuldade, né? E a melhor sorologia que a gente tinha lá do Lean 17 está fechado, sem um tempo para reabrir. Então, sem previsão. Sem previsão para reabertura. Então, a gente fala aí, então, de diagnóstico difícil, de pensamento na doença difícil, e uma maior dificuldade ainda nessa questão da sorologia evoluir, ter uma chance alta, às vezes até 50% de ser um falso negativo, ou seja, vir negativo, apesar do paciente ter a doença, entendeu? Perfeito. Entendi, sim. O Carlos, e o melhor lugar não estando mais disponível, tem um outro lugar como opção, ou você também está de mãos atadas nesse um ano, não pedindo testes para ninguém? Não, eu peço testes e eu peço para o paciente fazer o teste no seu laboratório de confiança, entendeu? Daí o que acontece? De acordo com o exame, eu vou avaliar o quadro clínico de cada um. Vou dar um exemplo. O paciente faz o exame e ele só vem com ELISA positivo. Daí ele tem um ELISA positivo e um quadro clínico muito característico. Eu não vou deixar de tratar esse paciente, me baseando no Western blot, entendeu?
Da mesma forma, o paciente não tem todas as proteínas positivas no Western blotting para fechar o diagnóstico. Quando eu estou falando de proteína, o que quer dizer? Quando a gente faz o exame Western blotting, que é o exame de certeza do Lyme, a gente vai procurar 3 proteínas que são, na verdade, que são, quando eu falo de proteínas, são anticorpos pro IgM, tem que vir 2 positivos para a gente fazer o diagnóstico, e 10 anticorpos pro IgG, tendo que vir 5 positivos. Então, às vezes, eu não vou considerar esses 5, eu vou considerar o quadro clínico e vou pensar quais são as proteínas que elas estão mais ligadas à borrélia e vou dar um peso diferente, entendeu? Então, assim, dificulta mais o diagnóstico, dificulta como que a gente vai abordar esses pacientes. Mas se você vai pegar um quadro, por exemplo, vou dar um exemplo, de uma perda auditiva abrupta. O paciente faz um Western blotting, que é o exame confirmatório. O exame confirmatório não vem completamente positivo, ele vem com uma proteína quando ele tinha que vir 2, por exemplo. Mas você não tem outro tratamento para assegurar para esse paciente que é o melhor tratamento. Eu vejo esse quadro como um paciente que vale a pena ser tratado, entendeu? Porque quando ele é tratado, ele tem uma chance de melhora, e quando você dá um laudo, um diagnóstico total de que aquilo foi idiopático, você não vai conseguir fazer muito mais por ele, entendeu? Perfeito. Então, talvez você pare no corticoide ou nada além disso. Então, a gente abre uma gama aí que a gente consegue tratar esse paciente em uma situação onde ele não seria tratado. Não são casos fáceis, né? Não é um diagnóstico fácil. Acredito. E agora que você está dando todo esse detalhamento das 3 proteínas para IgM, de como valorizar o resultado do teste, eu estou aqui me perguntando como que você solicita esse teste. Solicita sorologia, o teste sorológico para a doença de Lyme, ou você especifica ELISA, Western blot, pesquisar 3 proteínas? Qual que é a sua redação para a gente poder acertar isso? ELISA mais Western blotting, tanto para IgG quanto para IgM. Então eu peço sorologia para doença de Lyme IgM, então eu coloco ELISA mais Western blotting, sorologia para doença de Lyme IgG, ELISA mais Western blotting. Eu peço os 2, entendeu? Porque tem pacientes que o ELISA vai vir negativo, o Western blotting vai vir positivo. Perfeito. Lá perfeito. no exame no LIN 17, eles sempre faziam os 2 exames. Por causa disso. Entendeu? Porque eles tinham em mente que haviam pacientes que você não detectava os anticorpos como sendo positivo no ELISA, mas depois você conseguia detectar no Western blot. Então, eu sempre peço os 2. Perfeito. Adorei esse jeito prático de você ensinar a gente aqui. Bom, e a princípio, a boa notícia de quando uma doença é causada por bactéria é que, em geral, a bactéria é sensível, pode ser sensível a antibióticos, né? Então, como é que você gerencia o tratamento medicamentoso dos casos com doença de Lyme? O que acontece, né? A borrélia ela está sendo cada vez mais estudada, né? Hoje a gente vê cada vez mais instituições sérias estudando a borrélia, que era uma coisa, por exemplo, que quando a gente vai ler o site do CDC, até outubro, não constava nada que uma infecção bacteriana poderia produzir sintomas crônicos no indivíduo. Depois do Covid, eles mudaram o site, e se você olhar o site hoje do CDC, está escrito que existem infecções que podem provocar sintomas crônicos. E o primeiro item das infecções que podem causar isso é a infecção por Borrelia, a bactéria do Lyme. Daí tem lá Covid, Bartonella, tem outras infecções que podem causar sintomas crônicos. Então isso era uma coisa que já era conhecida há pelo menos 10, 15, às vezes até 20 anos, se a gente falar que a doença foi descoberta no final dos anos 70, que a gente desconfiava desse tipo de acometimento. Então, hoje a gente já sabe que existe sintomas crônicos através de uma doença infecciosa, e o CDC
é batendo o martelo que isso também existe. Então, a borrélia, ela está sendo cada vez mais estudada. E ela sendo cada vez mais estudada, a gente consegue entender que ela tem um mecanismo genético muito diferente das outras bactérias, porque ela tem uma carga genética mais avançada. Então, se a gente for pegar a doxiciclina, que é o principal antibiótico que até hoje é indicado para tratar borrélia, hoje você consegue fazer a borrélia crescer em meios de cultura com doxiciclina. Então, porque ela tem um mecanismo diferente, né, das outras bactérias, que não é um mecanismo de resistência, mas ela tem um mecanismo de persistência. Isso quer dizer que quando ela está frente a um estímulo deletério, que pode ser tanto o antibiótico quanto o nosso sistema imunológico, ela muda de forma para se adaptar àquele ambiente e, com isso, aquele estímulo deletério deixa de ser um estímulo deletério. Então, isso é algo que está sendo estudado hoje em dia, enquanto a gente está conversando. Qual que é o melhor esquema de antibiótico para tratar a doença de Lyme? Eu ainda acho que quando a gente está frente a um acometimento tanto cardíaco quanto de sistema nervoso central ou periférico, eu acredito que a melhor forma de tratamento é a endovenosa. Então, eu costumo fazer hoje, eu faço esquemas de antibiótico tentando fazer uma melhor cobertura para a borrélia. Então, na fase aguda, que a gente fala em doxiciclina, eu sempre faço uma associação, eu uso doxiciclina com cefuroxima, doxiciclina com azitromicina, eu tento fazer uma associação para tentar trazer bons resultados para o paciente. E quando a gente está falando de uma fase disseminada inicial, eu tento fazer pelo menos ceftriaxona por 4 semanas, às vezes eu aumento o prazo se é um paciente que tem mais sintomas. E se eu estou falando de uma doença disseminada crônica, aí é um pouco mais difícil. Eu faço regimes de antibiótico tentando cobrir essa forma da bactéria que ela se transforma num cisto para evitar o antibiótico. Então, daí é um pouco mais difícil. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso que eu devo tentar publicar aí nesse ano. Mas nos Estados Unidos, tem médicos que usam 2 ou 3 combinações hoje em dia. Pelo jeito a coisa né, escapa muito, né? Porque você foi falando da borrélia e toda a carga avançada genética dela, o quanto ela escapa, né? Mas o quanto ela é um exemplo de bactéria que causa sintomas crônicos, e eu fazendo a conversão aqui para tudo que a gente está vendo com a Covid, né? Exato. E não é uma bactéria, é um vírus, mas tem lá a proteína que, pelo amor de Deus, né? Ou coisa deletéria para os nossos vasos sanguíneos, para o nosso sistema imune, né, para causar sintoma persistente. Então, se por acaso, né, alguém não conhece a borrélia e toda essa informação nova que você está trazendo, informação nova aqui na live que você está trazendo, né, acho que basta fazer um paralelismo com o que a gente vê de Covid e dá para entender por semelhança, né, o que de fato é a esperteza da borrélia sobrevivendo, né, com os mecanismos de sobrevivência que ela tem, né? Enfim, como meu pai é físico, né? Ele fala, todo ser vivo tenta sobreviver, inclusive os vírus, as bactérias, os protozoários. Por mais que a gente vá lá com as armas, né, de tratamento, a intenção é manutenção da vida. E aí as cargas genéticas mais avançadas, essas habilidades de adaptação ao meio, fazem esses seres serem mais vantajosos, né? Terem mais vantagens de existência do que os outros seres que são mais sensíveis. Então, muito bacana também seu jeito de explicar. Eu fiquei na dúvida se eu tinha entendido como que você começa o tratamento com antibiótico endovenoso. Você, em geral, mistura a doxiciclina com uma ou outra opção que eu não lembro o que você falou. Você pode Quando eu uso antibiótico endovenoso, eu vou usar ceftriaxona. Daí eu posso fazer alguma adaptação dependendo do quadro clínico de cada paciente. Mas eu normalmente faço uso de ceftriaxona endovenosa, né? Porque a ceftriaxona, a doxiciclina, ela tem uma boa penetração no sistema nervoso central, né? Ela ultrapassa bem a barreira hematoencefálica, mas ela não ultrapassa tão bem quanto o ceftriaxone. Então, quando a gente pensa numa droga para atingir bem o sistema nervoso central
e atingir bem a borrélia, aí eu tenho que colocar ceftriaxona no meio, assim, raramente eu faço um esquema sem ceftriaxona quando eu penso nesse tipo de acometimento, entendeu? Perfeito. Então, E você vai fazer o tratamento da doença, levando em consideração os sintomas, as fases, etc. E você, por tabela, fazendo conseguindo atingir a bactéria, você espera que os sintomas que estejam relacionados vão recrudescendo, diminuindo ao longo do tempo, exato, certo? exatamente, exatamente. Perfeito. Mas quando a gente fala, o problema é o seguinte, quando a gente está falando de um acometimento em relação a um par craniano, e menos para paralisia facial e mais para perda súbita de audição, daí tem todos os artigos tentando diferenciar o porquê que tem essa diferença, mas a grande maioria dos autores tentam concordar que está ligado à espessura do nervo, entendeu? Que quanto mais tempo a gente está lidando com o problema, mais difícil é a gente recuperar. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Quando a gente pega um paciente que tem uma perda súbita de audição e eu vou tratar aquele paciente depois de alguns meses, a chance do retorno da audição vai ser bem menor do que se eu estiver tratando ele após algumas semanas do quadro, entendeu? Então, a gente acredita que isso está ligado ao tempo de lesão do nervo, aos mecanismos de regeneração do nervo. E por que, que não é igual na paralisia facial? Porque o nervo facial é muito mais grosso, entendeu? Então, o nervo facial tem muito mais fibra. Então, é muito mais fácil a gente recuperar um paciente de uma paralisia facial do que a gente recuperar um paciente que acometido por borrélia do que o paciente que tem a perda auditiva. Mas, por outro lado, se a gente pega artigos, eu até publiquei um faz pouco tempo, quando a gente está falando de paralisia facial na doença de Lyme, a gente vê que a quantidade de sequela no Lyme é muito maior do que a gente está acostumado, do que no paciente que tem uma paralisia facial de uma causa viral. Então, por exemplo, o paciente que tem uma paralisia facial por uma causa viral, ele vai evoluir muito menos com cincinesia, né, que é o nervo cicatrizando e ativando outros grupos musculares do que você não queria ativar, do que o paciente com paralisia facial por uma causa viral. Então, até nisso, a borrélia ela é muito mais agressiva do que quando a gente está falando de um acometimento viral desses mesmos pares cranianos, entendeu? Perfeito. E eu estou lembrando aqui, enquanto eu te ouço com essa explicação, de um otorrino super fera que não trabalhava com Lyme, mas sim com um tumorzinho benigno, que é o Chivanoma vestibular. Então, ele acomete o nervo vestibular, né? Como se fosse, acomete o oitavo par como se fosse a borrélia, mas que explica por que, que esses pacientes com acometimento do oitavo par têm também uma cocleopatia vascular, ou seja, dentro do nervo, em volta do nervo auditivo do oitavo par, você tem uma vasculatura que poderia, à medida que o nervo é acometido, dar sintoma retrógrado na cóclea, e aí o problema aumenta, porque como a cóclea tem uma irrigação extremamente deficiente e ela é dependente dessa irrigação, toda e qualquer coisa que pode afetar a irrigação coclear pode comprometer a função, então dando perda de audição também, não pelo mecanismo neural e sim pelo vascular acessório, dando zumbido não pelo mecanismo neural e sim pelo vascular acessório. E daí, mesmo que o nervo seja tratado, desinflame, etc., você já ficou com a sequela por uma complicação vascular. Tá? Então, estou fazendo aqui, eu não sei se isso é real na Lyme, mas é o paralelismo perfeito para a gente explicar através do jeito que eu falei da borrélia e falei da Covid, né? Para a gente explicar
essa questão do porquê que eu trato direito a Lyme quando o sintoma é surdez súbita, com ou sem zumbido, e eu não tenho um resultado tão bacana como o que eu tenho quando eu trato, por exemplo, paralisia facial. Veja se fez sentido para você. Possibilidades que estamos jogando aqui. Exato, acho que realmente faz sentido, é uma coisa a se estudar. Eu tinha lido, a maioria dos autores tentam falar em relação ao calibre do nervo, mas eu vou procurar algo mais a esse respeito. Mas, assim, uma outra coisa que eu tenho feito para esses pacientes, eu não sei se você costuma fazer, é câmara hiperbárica. Então, tem um trabalho português muito bem escrito, de um paciente onde ele teve uma surdez súbita. O diagnóstico de Lyme foi feito. Como a gente pensa que o que está causando a surdez é o acometimento neural, e a câmara hiperbárica tem uma função nesses casos onde você tem acometimento nervoso, né, onde tem lesão de nervo, pode ser até uma lesão anóxica ou não. Então, câmara hiperbárica faz sentido também para esses pacientes e tem funcionado bem em alguns casos, entendeu? Então, Perfeito, é algo que a perfeito. gente pode também usar para o paciente com surdez súbita por Lyme. Excelente. E eu vou deixar com como a gente como a gente trata a neuropatia da COVID. Então, neuropatia auditiva pela COVID. Uma das formas que vem ganhando força aí nos otorrinos integrativos é usar neuropatia olfativa, que deu muito em pacientes que tiveram perda parcial ou total de olfato, né? Então, o ácido alfa-lipoico tem pesquisa para neuropatia aqui do olfato e não tem tanta coisa para neuropatia auditiva, mas de fato existe essa função de tentar melhorar o trabalho neural. Então, coisas para a gente pensar também, se naqueles pacientes que não respondem, que sobram ali com a neuropatia auditiva, se haveria um espaço para uma suplementação de 2 a 3 meses para a gente ver o resultado. Eu não uso, em geral, ácido alfa-lipoico puro, sozinho, uso associado com outras vitaminas e minerais que eu sempre investigo nos exames de sangue, então faço uma fórmula que é adaptada de paciente para paciente. Ah, mas fica aí também essa outra opção para entrar na pauta, né? Enfim, muito bom, né? Dá vontade de conversar aí muito mais tempo, embora o nosso horário aí já tenha batido no relógio. Eu vi pessoas aqui comentando que o plano de saúde não cobre o teste sorológico. Existe, Ele cobre perguntando o se existe. ELISA, ele cobre o ELISA, mas não costuma cobrir o Western blot. Entendi. Então, mas o ELISA normalmente é coberto, sim. O ELISA é coberto. O Western blotting não, pela simples questão por assim, é uma questão lá do hall de procedimentos, né? Mas o ELISA sim, o ELISA E cobre. você tem alguma noção aqui de qual que é o valor? No exame lá no Lean 17 custava R$ 150 fazer os dois. No convênio tá saindo mais de R$ 1.000. Ok, ok. Então faz muita diferença, né? Vamos torcer para que Então, esse trabalho aí do natalino, né, possa ter continuidade aí, continuar ajudando como ele ajudou tantas pessoas, né? exato. Muito bom. Ô, Carlos, você gostaria de deixar aí uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, raciocinando aí em termos de doença de Lyme e ouvido? Assim, acho que essa questão, falando do raciocínio, né, é muito importante a gente levar isso em consideração, assim, que na doença de Lyme a coisa não é
ou preto ou branco, a gente tem aí um cinza, que é um cinza importante. Então, assim, não é tão simples olhar uma serologia e pensar IgM é uma doença aguda, IgG é uma cicatriz sorológica, porque não é. Doença de Lyme não faz cicatriz sorológica. Então, tem muitos pacientes onde o IgG é um sinal de doença ativa. Tem pacientes que ficam produzindo IgM por muito tempo, então também não quer dizer que o IgM positivo é um falso positivo. Eu tenho pacientes que ficam anos produzindo IgM. Então, assim, a doença de Lyme não é tão preto no branco, a gente precisa ouvir o paciente, a gente precisa escutar o que o paciente tem para falar, porque se a gente não escuta o que o paciente tem para falar, a gente não consegue fazer diagnóstico. Se a gente só sentar, abrir o exame e chamar o próximo paciente, a gente também vai deixar de fazer muito diagnóstico de paciente com doença de Lyme, onde a gente poderia ter feito o diagnóstico e ter melhorado a qualidade de vida, entendeu? Perfeito, achei maravilhosa a sua colocação. Não é só o Lyme que não é preto no branco, né? Que tem 50 tons de cinza ou mais aí entre as duas extremidades. O zumbido também e muitas coisas da medicina também tem muitos cinzas que fazem parte, né? Eu adorei a sua colocação e eu vejo que quando a gente desconfia da causa e vai atrás e confirma, é muito mais lógico e racional a gente tratar o paciente com zumbido e perda de audição que a gente achou a causa, ao invés de ficar chutando alguma coisa ou só fazendo tratamento paliativo. Mas, inevitavelmente, todas as causas tratadas também têm a sua taxa de falha. Ó, eu fiz tudo direitinho, o paciente fez tudo direitinho, mas aquele ouvido não reagiu. E a gente acaba tendo que partir para uma segunda linha de tratamento, que é a sintomática. Então, se a gente conseguiu melhorar outros sintomas e o ouvido, por rebeldia, acabou mantendo sintomas que prejudicam ou incapacitam as pessoas, a gente vai lançar mão de medicamentos, de terapia sonora, de prótese auditiva, o que for necessário para poder reduzir os problemas associados a essas sequelas, né? Então, acho que acho que essa é a lógica da medicina, o encanto da medicina, da gente ver também a heterogeneidade, a individualidade das pessoas, e tem tudo a ver com o nosso projeto Médicos que se Importam, né? A gente só convida gente como você, né? Que vai olhar essa heterogeneidade e adaptar o tratamento de acordo com cada um. Porque a medicina só de protocolo, igual para todo mundo, não faz um pingo de sentido, né? Então, eu te agradeço profundamente aí por ter Mas, aceitado o meu assim, convite, assim, ó, de desculpa, bate desculpa, pronto, né? Para que desculpa a te gente possa... cortar, mas infelizmente esse é o caminho que a medicina está indo, né? Esse caminho de protocolos que servem para todo mundo, né? Infelizmente, é esse o caminho. E eu, que não consigo ficar quieta quando vejo essas coisas, sou porta-voz, né? Enfim, dá para fazer diferente. Mas, como eu te falei, é difícil mudar a cabeça das pessoas e por isso a gente precisa de um monte de oportunidades para expor um ponto de vista diferente e complementar para que mais pessoas possam nos ouvir, assimilar, refletir e, quem sabe, tentar mudar. Né? Mas, de qualquer jeito, de grão em grão, a galinha enche o papo e a gente vai, live por live, dia por dia, tentando mostrar um outro lado da realidade. E torcendo para que mais pessoas pensem que nem a gente, raciocinem que nem a gente, levando em consideração essa verdade da medicina, a individualidade. Né? Não dá para ficar generalizando. E eu, né, sou suspeita porque eu acho que isso é lindo de morrer. Acho que isso encanta ao invés de desestimular. E a gente segue com isso, né? Então, querido, muito, muito obrigada. Eu gostei muito de você, da rapidez com que você aceitou o nosso convite, né? E hoje estamos aqui nessa dupla que acho que foi bacana, que eu estou vendo os elogios aqui, né, das pessoas que gostaram da live e que vão levar para casa, então, uma mensagem um pouquinho, né, mais estimulante para lidar com os sintomas, seja com o problema da Lyme em si, com a doença como um todo, seja com os sintomas auditivos, né, e o zumbido, que é mais que tem mais a ver aqui com os meus seguidores. Tá bom, querido? Ótimo.
Obrigado pelo convite. Eu que agradeço mais uma vez, tanto a você e a todo mundo que ficou com a gente. Já já eu vou postar a live, botar uma legenda, e se vocês sentirem no coração, espalhe isso daí para todo mundo, né, para que mais pessoas tenham acesso, tá bom? Beijo para todo mundo aí, viu? Obrigada, até a próxima. Até logo.